Dicas infalíveis para dar folga para o seu orçamento. Vamos lá. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Eduardo Souza e hoje vamos falar para você que quer dar uma folguinha para o seu orçamento. Esse orçamento que trabalha, ele trabalha muito. Logo depois que pingou o dinheiro no começo do mês, ele já começa a trabalha intensamente aí alguns poucos dias e já fica esgotado. Então vamos lá? Bom, o primeiro ponto para que a gente possa dar folga para o nosso orçamento é entender como ele é composto. Quanto que você ganha, quanto que você gasta, ter isso tudo muito bem controlado. Existem algumas formas que a gente pode fazer isso. As mais comuns são através de planilhas, através de folha de papel mesmo, ou através de aplicativos que tem disponível para que você faça esse controle de gastos. Eu, como bom engenheiro, eu adoro uma planilha. Para mim não tem nada melhor do que você pegar qualquer coisa e planilhar, deixar tudo bem certinho ali para você saber o que entra, o que sai. É uma maravilha, mas eu entendo que nem todo mundo tem essa facilidade. Então procure uma forma que seja melhor para que você encaixe na sua rotina. Então, por exemplo, se você trabalha em escritório, trabalha com computador, mesmo que você não tenha muita familiaridade com Excel, talvez seja mais fácil você dar uma chance para tentar fazer esse controle através de planilhas. Se você já não trabalha com computador e fica um pouco mais difícil, caneta e papel mesmo podem servir. A ideia aqui é que você registre exatamente tudo que você ganha. Se você é registrado, por exemplo, você tem que colocar o que você ganha de adiantamento de férias, 13º, se você tem PLR, se você tem alguma bonificação, comissão, você tem que deixar tudo muito registrado. E também registrar os seus gastos, para que você faça uma conta simples daquilo que você ganha com relação àquilo que você gasta, para que você entenda se todos os seus gastos são cobertos por aquilo que você ganha, se você tem um orçamento superavitário ou se você tem um orçamento deficitário. Não adianta você querer reduzir custos ou fazer qualquer outro tipo de ajuste se você não tem uma ideia clara do seu orçamento, de quanto você ganha e de quanto você gasta. Seria como se você pilotasse um avião e não tivesse ali do lado o nível de combustível, você não soubesse quanto combustível o avião tem. E aí você olha um lugar bem distante, bonito e fala, acho que dá. É como a maioria das pessoas fazem, elas não sabem exatamente quanto ganham, não sabem exatamente quanto gastam e atuam muito pela intuição. Então elas veem uma compra, eu acho que dá, acho que se eu parcelar eu consigo. É a mesma coisa do avião sem o sensor de combustível. Você acha que dá para chegar no lugar, mas o que geralmente acaba acontecendo não é nada agradável. O outro ponto é você olhar quais são as suas despesas fixas, que são aquelas que você tem que pagar todos os meses, como aluguel, telefone, água, luz. Em todos os contratos que houver margem para negociação, como é o caso, por exemplo, para aluguel, tente sempre negociar. De repente você não consegue reduzir o aluguel, mas todo ano tem um aumento de aluguel que é proposto pelo proprietário e você pode tentar negociar para que esse aumento seja um pouco menor. E existem outros gastos fixos que podem passar por um pente fino, como academia, você realmente vai, você é um daqueles que paga o plano anual e vai 2 vezes na semana ou 1 vez na semana. Se é o caso, de repente não daria para trocar isso por fazer uma atividade ao ar livre, buscar um parque mais próximo à sua casa para fazer e reduzir esse gasto? Os streamings, por exemplo, tem gente que tem todos possíveis, tem 5, 6, 7 streamings, mas poxa, você está vendo séries e assistindo filme de todos os streamings ao mesmo tempo? Se você estiver assistindo uma ou duas séries, não seria legal você cancelar os outros streamings e depois, quando saísse algo interessante, você vai e reativa? Já que eles têm essa facilidade de ativação e desativação sem pagamento de multa, é sempre bacana que você entenda se você está utilizando realmente todos esses serviços e de repente cortar ali metade deles já vai te trazer uma boa economia no seu orçamento. Um outro ponto que eu sempre passo com o pessoal que faz consultoria aqui com a gente são os planos de telefonia celular. É muitas vezes mais vantajoso você fazer um plano familiar. Geralmente os planos familiares eles oferecem descontos de 20 a 40% em relação ao plano individual. Então, mesmo que você não more mais com seus pais, ou mesmo que você tenha um irmão que mora distante, você pode incluir todos eles num plano familiar. E aí vocês podem combinar de fazer um rateio no final do mês para dividir a conta, e assim você também economiza. Esses são apenas alguns exemplos que eu pontuei aqui para que você comece a olhar para os seus gastos fixos de uma forma diferente e verificar o que você pode fazer para reduzir. Eu tenho certeza que você vai encontrar em alguma dessas despesas uma forma de você reduzir os gastos do seu orçamento. Depois de fazer um ajuste fino nas despesas fixas, é hora da gente dar uma olhadinha em como economizar nas compras do dia a dia, mas antes eu vou pedir para você
dar um like no nosso vídeo, se inscrever, compartilhar. Toda semana a gente está lançando vídeo aqui sobre finanças pessoais e investimento e é bastante importante para a gente que você curta o vídeo para que o YouTube entenda que esse vídeo tem relevância e possa servir também para outras pessoas aprenderem um pouco mais sobre finanças pessoais e investimento, tudo bem? Então vamos lá, para os meus pais, para os nossos pais ou avós, né, se vocês forem uma geração mais nova que a minha, para eles era sempre muito comum, por exemplo, fazer pesquisa. E principalmente numa época onde a inflação era muito alta, né? Ali nos anos 80, começo dos anos 90, tinha um fenômeno da hiperinflação, que era uma mudança constante de preços, às vezes até de um dia para o outro, aumentava-se o preço das coisas. Então era muito comum ter uma cultura de você fazer comparação de preços. Eles iam no mercado, um e outro. Hoje em dia nós temos a facilidade de ter internet como aliado nessas pesquisas, o que facilita muito. Pensa que os nossos pais tinham que literalmente ir no mercado, sair, caminhar, ir para o outro, e às vezes o outro estava mais caro, ele tinha que voltar para o anterior para comprar. Era uma super trabalheira. Hoje em dia é muito mais simples, né? No nosso celular mesmo, no computador, você consegue fazer uma pesquisa muito mais rápida, né? De diversos mercados para que você possa ver qual que vale a pena você fazer uma compra. E um outro ponto importante é você fazer listas de compra. A lista de compras ela vai te ajudar a identificar quais são os itens recorrentes, ou seja, aqueles itens na sua casa que você sempre está comprando. Geralmente são detergente, sabão, arroz, feijão, enfim, vão ter uma certa quantidade de coisas que você vai ver que todo mês você está comprando, toda semana você está comprando. Com essa lista você vai conseguir fazer um cálculo aproximado de quanto desses produtos você consome no mês para que você possa comprar ele no atacado e sai mais barato. Então, em vez de você comprar toda semana um detergente e comprar um saquinho de arroz ou algo do tipo, você vai ter uma ideia macro de quanto você consome no mês e você vai poder ir no mercado desses atacadistas que vendem mais barato justamente por vender em quantidade. Além disso, você pode fazer uma pesquisa por esses aplicativos de compra pela internet desses itens que você tem recorrente para ver se não tem alguma promoção. Bom, a gente falou de despesa fixa, a gente falou de compras no dia a dia, o que mais a gente pode fazer para dar uma folguinha para o nosso orçamento? Bom, vamos falar de dívidas e juros, né? Sempre que você precisar fazer uma dívida que envolva juros, um financiamento, um empréstimo ou alguma compra que tenha juros envolvidos, busque sempre aquele que tem a menor taxa. Aí você pode falar, mas isso é meio óbvio. Não é bem assim. Muitas vezes as pessoas se fixam muito no valor da parcela. Ou seja, se eu vou comprar uma coisa e a parcela é R$ 250, vai ser melhor do que comprar uma com 300, porque vai sobrar mais dinheiro para mim. Mas não necessariamente vai ser melhor para o seu orçamento. Você deve sempre optar pelo financiamento ou pelo empréstimo, pela compra parcelada em juros que tenha uma parcela que caiba dentro do seu orçamento e tenha o menor nível de juros possível. Então, por exemplo, se no seu orçamento cabe uma parcela de R$ 400 e há uma taxa de juros, por exemplo, de 5% ao ano, vai ser muito melhor do que você optar por uma parcela de R$ 350 que vai te dar uma folguinha mais no orçamento, mas que tenha 10% ao ano de juros. Porque, eventualmente, se você vier a faltar, ou seja, se você não conseguir pagar esse financiamento, esse empréstimo, essa compra, o efeito juros sobre juros aqui vai gerar uma bola de neve gigantesca e vai te prejudicar muito. E às vezes um pequeno solavanco pode te mandar para um lugar onde você não vai conseguir mais se recuperar. É óbvio que quando você vai fazer uma dívida, você sempre tem que considerar uma parcela que caiba dentro do seu orçamento sem comprometer os seus demais compromissos. Mas além disso, você tem que buscar a melhor relação juros-prazo, porque isso vai determinar o valor da parcela, mas também vai determinar o quanto de juros você vai pagar e por quanto tempo. Um outro ponto que não necessariamente te traz folga no orçamento, mas te traz uma paz de espírito e pode te ajudar em momentos de dificuldade, é construir uma reserva de emergência. A reserva de emergência é um montante que você investe para ser utilizado caso você perca o emprego, caso você sofra um acidente, é para ser utilizada nesses momentos excepcionais justamente para que você não incorra em dívidas e não tenha que recorrer a empréstimos, que você consiga passar por esse período de dificuldade com mais tranquilidade. A reserva de emergência não deve ser utilizada para cobrir excessos nos gastos do dia a dia. Porém, caso eles ocorram,
É melhor que você utilize da sua reserva de emergência do que você pegue um empréstimo, do que você, enfim, não pague um cartão de crédito, de você comece a rolar uma dívida, porque isso daí pode virar uma bola de neve que consuma não só a sua reserva de emergência, como boa parte do seu orçamento. E a outra dica tem a ver com lazer. A gente sabe que nada melhor do que depois de uma semana de trabalho, buscar espairecer, buscar fazer alguma coisa que a gente gosta, mas procure atividades que sejam ou gratuitas ou que tenham baixo custo. Procure atividades na sua cidade que sejam gratuitas ou com preços acessíveis. E é mais fácil fazer isso se você planejar os seus finais de semana, os seus feriados, os seus períodos de folga. Porque dessa forma você consegue pesquisar como, por exemplo, conseguir algum ingresso mais barato, ou algum ingresso gratuito para algum teatro, para algum parque, para algum museu. Porque se você deixar para o último momento para você ver o que você vai fazer no final de semana ou na sua folga, muito provavelmente essas atrações que precisam de ingresso, que têm capacidade de público, elas já vão estar esgotadas, e aí o que sobra para você são as atividades pagas mesmo, o cinema, o restaurante, né? Enfim, algo que você consiga esparecer, que você consiga relaxar, mas não necessariamente tendo que gastar muito dinheiro. Então seja com planilha, com um pedaço de papel e caneta, seja por um aplicativo, encontre uma forma de registrar tudo que você ganha, tudo que você gasta, para que você tenha de forma palpável o seu orçamento, para que você consiga realmente fazer um controle efetivo, não deixe tudo na cabeça, porque senão é a história do piloto sem o sensor de combustível. Você vai achar que dá e não vai dar. Procure também passar um pente fino nas suas despesas fixas. Você com certeza vai achar alguma coisa que você consiga ajustar. Nas suas compras do dia a dia, procure fazer lista, procure promoções, procure verificar suas compras recorrentes, o que você pode comprar em atacado, o que você pode procurar promoções em aplicativos para deixar aquela compra recorrente. Na hora de fazer uma dívida, pense bastante naquela proporção de o que cabe no meu orçamento com a taxa de juros e o tempo. Não vá necessariamente pela menor parcela, porque se a taxa de juros for muito mais alta, isso pode te complicar caso você não consiga pagar alguma parcela, algo do tipo, porque aí começa aquele efeito juros sobre juros que pode complicar muito seu orçamento. Na hora do lazer, procure aquilo que seja gratuito ou mais acessível, se programe para que fique mais fácil você ter acesso a esse tipo de atividade, e assim você não faz as atividades por impulso, que geralmente você vai gastar mais dinheiro. E tenha e construa uma reserva de emergência. A reserva de emergência vai variar de pessoa para pessoa, objetivos e momentos de vida diferentes, mas ela vai variar ali entre 3 e 6 meses daquilo que você ganha. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo aqui da Moneyhood. Eu tenho gostado bastante de fazer esses vídeos aqui, aos poucos eu vou me soltando, às vezes eu me sinto um pouquinho travado ainda, mas a gente vai dando um jeito, né? Mas o importante é que vocês gostem, que o conteúdo seja útil para vocês. Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, semana que vem tem mais. E um grande abraço. Tchau, tchau.